Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e como hoje é segunda-feira, é dia de falarmos sobre quadrinhos ocidentais, desta vez novamente com um fumete aqui e novamente com Dragoneiro, comentários, um resumo, um breve resumo sobre a história. É um arco fechado composto pelos 4 primeiros volumes da obra, que são estes aqui: o volume 1, O Sangue de Dragão; volume 2, O Segredo dos Alquimistas; o voluminho 3, intitulado Os Impuros; e, por fim, o quarto e último volume desta série, chamado A Fortaleza Sombria. E se vocês gostarem deste formato de vídeo contando um breve resumo e as minhas percepções principais a respeito das histórias contidas aqui, escreva nos comentários, deixe o seu like. Se este vídeo tiver um alcance legal, um engajamento bacana, certamente eu trarei mais vídeos sobre Dragoneiro aqui no canal. E tudo o que você precisa saber se quiser ajudar o canal tem na descrição deste vídeo. Muito bem, pessoal. Então, como prometido, falando aqui sobre o primeiro arco de Dragoneiro, nós precisamos discorrer brevemente sobre, melhor dizendo, de histórias que ocorrem em 4 volumes: o volume 1, o volume 2, o voluminho 3 e o voluminho 4. Todos esses volumes aqui são no total 400 páginas, fazem parte de uma história principal, ou melhor dizendo, de uma história única, que tem início, obviamente, aqui neste volume 1, e o início dessa história, então, aqui neste primeiro volume, chamado O Sangue do Dragão. Lembrando que os textos sempre são do Luca Enoch e do Stefano Vietti, né? Ou eles se alternando, às vezes a história é escrita por apenas um deles. E nos desenhos nós temos, no caso aqui desta primeira história, o Giuseppe Matteoni. E o Giuseppe, ele desenhou essas 4 primeiras histórias, mas não só ele. O Luca Malizan, esqueci o nome dele, também fez parte desses 4 primeiros volumes. O Luca, inclusive, retorna em volumes posteriores, já o Giuseppe não, porém o Giuseppe é o responsável pelas capas de Dragoneiro. Mas retornando aqui para a história, o início dela mostra um grupo composto pelo Ian Aranil, que é o protagonista, esse rapaz aqui, esse homem, melhor dizendo. E quem acompanhou o nosso primeiro vídeo sobre Dragoneiro, a origem, sabe que o Ian é um Varliedarto, ou matador de dragão, e ele porta a espada chamada Cortadora Cruel, ambos banhados em sangue de dragão. Então, tanto ele quanto a espada são especiais, únicos, eu diria, neste universo de Dragoneiro. E o Ian sempre está acompanhado, então, dos seus amigos, no caso aqui, da irmã dele, a Mirva, que não é uma personagem tão recorrente assim nas histórias. Temos também o Gmor, que é o orc, um orc intelectual, ele gosta muito de leituras. E também a elfa Sera. Além disso, tem um mago, o Alben, mas ele não aparece aqui nessa história, no início desta história. E este grupo aqui serve ao Império, né, que é um dos reinos que existem na região de Erondar. E neste caso, o grupo do Ian, junto da Mirva, que não faz exatamente parte do grupo dele, mas está neste caso ajudando na missão. Eles estão investigando o contrabando de armas na região da cidade de Baijadan, e que está alimentando, consequentemente, uma revolta orc. E neste caso aqui eu gostei porque, né, no final, aqui na guarda da contracapa, nós temos um mapa da região. O mapa é bem pequenininho, quem tem problema de visão como eu talvez tenha um pouco de dificuldade, mas nada que te impeça de abrir o navegador e ir no Google e procurar pelo mapa. Você se encontra aí perfeitamente. E claro que esse mapa nos ajuda na localização dos eventos. Para quem curte aí um RPG de mesa, isso é algo indispensável para a imersão. Então a investigação leva a uma nova arma chamada de lama pírica, o que ocasiona um flashback por parte do Ian, e ele conta como que ele conheceu
o poder destrutivo deste petróleo modificado, vamos colocar assim, que é algo bem terrível mesmo, como ficou aqui já demonstrado na história. Algumas cenas são tanto quanto, eu diria até viscerais, mas dá para entender perfeitamente o estrago e a agonia de quem é atingido por essa lama, porque ela não para de queimar mesmo embaixo d'água. Essa lama pírica continua queimando, ela só cessa mesmo quando a substância em si queima até o final. Então, para quem não leu A Origem de Dragoneiro, após este flashback aqui, o Ian volta, melhor dizendo, nós voltamos ao grupo de personagens, eles saem da cidade de Baijan para continuar com a missão, eles precisam investigar mais, e é só então que nós ficamos sabendo que o Ian foi de fato contaminado pelo sangue de dragão. Isso considerando que você não leu A Origem, repito. Mas não é um material obrigatório, porque dentro desses 4 volumes aqui nós vamos conhecendo o que aconteceu lá naquele especial de Origem por meio de alguns flashbacks. Claro que os flashbacks não são completos, não irão contar toda a história que tem lá no Origem, mas os pontos principais sim. Já no volume 2 de Dragoneiro, chamado Segredo dos Alquimistas, e continuando a jornada, eles partem em direção à casa do Mago Alben, e o Ian continua o seu relato de como foi o seu primeiro contato com a lama pírica e como o Império estava preocupado com esse novo componente militar. Portanto, o Ian e seus parceiros de 6 anos atrás foram até o local que eles imaginavam ser o centro de alquimia que produzia esta lama. Entretanto, eles são encurralados em uma floresta e salvos por uma elfa negra, que é uma personagem aqui que você percebe desde o começo que não bate bem. E de volta à história principal, eles finalmente chegam até a casa do Alben, ou do refúgio dele, melhor dizendo, e o Ian está lá para pedir conselhos, e ambos, após uma conversa, chegam à conclusão aí de que esta lama pírica está sendo de fato contrabandeada para a Ilha dos Orcs, que é bem grande e é usada então na revolta contra as colônias do Império que estão alocadas por lá. Outro ponto revelado pelo mago é que o Ian não deve tratar essa contaminação por sangue de dragão como se fosse uma maldição, mas uma mudança que é vantajosa, porque ele tem uma sensibilidade maior, principalmente em relação à natureza, bem como a capacidade de interagir com os próprios dragões, neste caso aqui, um dragão marinho, e este dragão terá uma participação muito importante em volumes posteriores. Bom, depois disso nós temos mais uma vez um retorno aos flashbacks, e aqui é complicado porque o Ian é um pegador, vamos colocar desta forma, então tem algumas cenas aqui mais calientes, e portanto vamos à parte aqui em que há um corte na história, em que eles voltam aos tempos atuais e mostra como está a Ilha dos Orcs, e nós temos a visão de que a Elfa Negra, junto com os Orcs, nos tempos atuais, estão levando dezenas de humanos como escravos para trabalharem em algum projeto. Não é explicado aqui que projeto é este, e eles estão sob as ordens aí de um ser todo vestido com roupas mais tecnológicas, como se fosse um tecnocrata. No fim do volume, o grupo ainda se separa, enquanto a Mirva parte para avisar o Império sobre esta nova ameaça. O Ian, o Gmor e a Sera então vão ao extremo oeste do continente em busca de respostas sobre como impedir o contrabando de lama pírica para a grande ilha dos Orcs. Continuando então aqui a história no volume 3, o Ian, o Gmor e a Sera chegam a Suprelurendar para continuar com essas investigações a fim de descobrir como quebrar um mecanismo que é usado pelos contrabandistas, que permite tornar invisíveis até mesmo grandes objetos. Eles utilizam esse mecanismo para tornar invisíveis os barcos que fazem o contrabando, assim não tem como você interromper de fato o fluxo, o envio dessa lama pírica
para a região de conflito. E esse local aqui é uma grande caverna em que vivem seres conhecidos como os impuros, que têm envolvimento com necromancia. Olha só que legal para quem curte aí um D&D, né? Para lembrar das campanhas que fazia com os amigos, pelo menos esse é o meu caso. Enquanto isso, a Mirva chega mais aqui para frente ao posto de comando das ilhas dos orcs, da ilha dos orcs, melhor dizendo, e repassa todas as informações que ela e o grupo coletaram até então. Então, com o uso do segredo do mecanismo que deixa os barcos dos contrabandistas invisíveis, o Yuan, obviamente o grupo deles consegue esse mecanismo também, eles conseguem quebrar esse artefato que dá invisibilidade momentânea para os contrabandistas e acabam tomando ela. Então eles enviam a carga que eles encontram ali de lama pírica de volta para os soldados do Império como prova de que a revolta dos orcs é uma ameaça para a existência do próprio Império. Enquanto isso, lá na Ilha dos Orcs, né, a figura que nós vimos no volume anterior, com as roupas mais tecnológicas, reaparece, e agora ela atende pelo nome de Senhora Sombria, que está apenas usando os orcs para destruir não apenas o Império, mas também a raça humana. E essa parte de destruição das raças, de fato, é mais um desejo desta elfa negra que está totalmente contaminada pela insanidade. E após o barco do Ian ser destruído durante a viagem, eles são obrigados a seguir com a jornada em terra, dentro da Ilha dos Orcs, né, e encontram aqui algumas cenas bem fortes de destruição nas colônias humanas, né, que eles encontram pelo caminho, obviamente. Então nós temos aqui, não mostrarei, mas são mulheres, crianças, idosos, e nenhum deles foi poupado. Mas nem tudo está perdido, porque na ilha o Ian e o Gmor reencontram um clã de orcs amigável que eles já conhecem e que ajudou o Ian e o Gmor naquilo que deveria ter sido a destruição da lama pírica 6 anos atrás. Eu estou deixando bastante informação de fora com relação a esses volumes aqui, porque esta Senhora Sombria é uma personagem que aparece nos flashbacks do Ian. Então, para não dar um spoiler muito na cara de vocês, esta parte eu irei omitir. E por fim, no volume 4, falando também de forma que bem resumida para evitar esses spoilers da história, aqui chamada de A Fortaleza Sombria, e aqui o Luca Malizan aparece como um dos desenhistas da obra. Se você entrar aí no maior site de fandom de Dragoneiro, você verá que o Luca Malizan está acreditado nos 4 primeiros volumes. Aqui ele se encontra apenas no 4º volume, e ele reaparece posteriormente como desenhista de outras histórias. Se vocês, quando comparam os desenhos desses 4 volumes aqui com os volumes posteriores, vocês entendem que há uma evolução gigantesca, cara. Muito melhor os desenhos dos volumes seguintes. Dito isto, após reunir algumas informações junto com o clã dos orcs, que não se aliaram a essa Senhora Sombria, ela acabou dominando aí todos os clãs de orcs da região com a proposta de vingança contra o Império. O grupo de Yuan consegue elaborar então um plano para expor as defesas da fortaleza inimiga, mas para isso eles precisam, claro, se infiltrar na mesma e desativar o mecanismo central que faz com que essas armadilhas aqui sejam invisíveis. Então todas as vezes que os orcs de grupos, ou melhor dizendo, de clãs, que não se submeteram à Senhora Sombria tentavam invadir essa fortaleza, eles morriam no meio do caminho porque não conseguiam enxergar as armadilhas, as estacas, estava tudo invisível. E com a destruição daquele objeto, então, finalmente os orcs poderiam realizar um ataque. E como é um fechamento aqui do arco, eu não irei falar mais sobre a história de Dragoneiro. Minhas observações, as minhas análises. Como eu já disse da arte, no começo ela me gerou um pouco de estranheza, algumas expressões dos personagens eu achei um tanto quanto estranho, principalmente quando
vistos de longe, pareciam um tanto quanto estranho, algumas vezes até caricatos, para dar uma sensação aí de afastamento, ou alguns traços ficaram totalmente apagados e o rosto deles ficou um tanto quanto estranho. Mas como eu disse, Dragoneiro evolui na parte dos desenhos, dos traços, na arte posteriormente, e não necessariamente porque os desenhistas que estão aqui evoluem, mas porque são colocados outros ilustradores, outros desenhistas nos volumes seguintes, né? É um misto aqui, como se fosse um rodízio de goleiros, de forma bem grossa para colocar para vocês, mas que funciona muito bem. Então nós temos aqui uma história muito bem escrita. Talvez os flashbacks incomodem um pouco quem já leu A Origem de Dragoneiro, que é aquele especial que saiu tanto pela Mitos quanto pela editora Panini muito recentemente. Mas para quem não leu aquele especial, esses flashbacks são fundamentais para você entender a história. Sim, alguns flashbacks são relacionados à origem e outros flashbacks são relacionados à história de como o Ian enfrentou a Lama Pírica, e também relacionados à Senhora Sombria, que é a grande antagonista aqui deste primeiro arco composto em 4 volumes. De tudo que eu li de Dragoneiro até agora, este aqui é o maior arco. Então nos volumes seguintes, por exemplo, o volume 5 é uma história fechada em 100 páginas, um volume único. Depois nós temos alguns arcos aí, ou melhor dizendo, algumas histórias que são completas em 2 volumes, 200 páginas. Enfim, este aqui é o mais complicadinho. Como eu já comentei com vocês, o volume 2 é o mais dificinho de encontrar, que não está mais disponível no site da Mitos Editora, porém você encontra com facilidade na Shopee ou mesmo no Marketplace da Amazon. Os personagens são bem bacanas. Se você apenas leu e assistiu O Senhor dos Anéis, talvez tenha um pouco de dificuldade em aceitar que um orc é aliado do herói da história, ou que tem uma capacidade intelectual equivalente ou até mesmo superior a muitos dos seres humanos. Mas para quem jogou World of Warcraft ou que tenha jogado RPG de mesa, essa barreira não é algo impeditiva para você gostar da história. Ainda não apareceu aqui, mas em volumes posteriores também temos muitas referências a Game of Thrones, e eu acredito que o Luke Enoch e o Stefano Vietti, sempre esqueço do Stefano, o Stefano Vietti beberam certamente da fonte do R.R. Martin. Enfim, gente, minha recomendação para você que gosta de um mundo de fantasia com intrigas políticas, um universo bem construído, pode comprar isso aqui sem medo. É um quadrinho italiano e eu já disse algumas vezes e volto a repetir, se isto aqui fosse um mangá, tinha estourado de vender aqui no Brasil. Se você me aguentou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.